Olá, bom dia. Me chamo Pedro e irei apresentar um podcast hoje. O tema de hoje é carboidratos. Irei explicar o que é, suas funções, onde se encontra. Também irei explicar de uma forma simples e fácil de identificar a presença de carboidrato nos alimentos. O que são carboidratos? De acordo com o dicionário, o carboidrato é um composto orgânico que, usado como fonte de energia e constituído por carbono, hidrogênio e oxigênio, pode ser encontrado nos açúcares, amido ou outros alimentos. Hidrato de carbono ou carboidrato. Amido de pão, massas, batatas e doces são fontes de carboidratos. Sendo assim, como podemos ver, ele é a nossa fonte de energia, mas é claro que nas quantidades adequadas. Por isso, que em sua principal função seja dar energia, eles não se resumem em apenas isso, mas também ao armazenamento de energia para a célula, estando relacionado também à estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais. Dividirei em três partes para explicar melhor. A função energética seria onde os carboidratos são utilizados pelas células para a produção de ATP, fornecendo, portanto, energia para a realização das atividades celulares. A glicose é o principal carboidrato utilizado pelas células para produzir energia. A função estrutural, como alguns carboidratos, destacam-se por seu caráter estrutural. Esse é o caso da celulose, que é o principal componente da parede celular dos vegetais, e a quitina, o carboidrato encontrado no exoesqueleto de artrópodes. E, por fim, a reserva de energia que consiste em, além de fornecer energia de maneira imediata, os carboidratos podem ser armazenados de diferentes formas. Agora que eu terminei de explicar as funções, vamos à classificação dos carboidratos. Eles são divididos em quatro tipos: monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são unidades mais simples de carboidratos e são constituídos por apenas uma unidade de polido polidroxialdehídos ou cetonas. Podem ser classificados de acordo com o número de átomos de carbono que possuem em triose, 3 carbonos, tretose, 4 carbonos, pentose, 5 carbonos, hexose, 6 carbonos, heptose, 7 carbonos e octose, 8 carbonos. Os dois monossacarídeos mais abundantes na natureza são a glicose e a frutose. Os disacarídeos são carboidratos formados por dois monossacarídeos por meio de ligações glicosídicas. Os olissacarídeos são monossacarídeos unidos por ligação glicosídicas e destacam-se por serem de cadeias curtas, como por exemplo o oligosacarídeos. Como, por exemplo, o oligosacarídeos, podem citar a sacarose e a lactose. Esses dois carboidratos podem ser denominados também como disacarídeos, pois são compostos por dois monossacarídeos. E os polissacarídeos são monossacarídeos, também unidos por uma ligação glicósica, glicosídica, mas diferentemente dos olissacarídeos, apresentam milhares de monossacarídeos unidos. Considera-se polissacarídeos. Polissacarídeos são carboidratos com mais de 20 unidades, como por exemplo de polissacarídeos podemos citar a celulose e o amido e o glicogênico. Tá, mas onde é possível encontrar os carboidratos? É possível encontrá-los em cereais, arroz, massa, pães, em todos os produtos de origem vegetais, como frutas, legumes e verduras. Vale lembrar que o mel, por mais que seja um produto de origem animal, é um carboidrato. Uma curiosidade é que as necessidades diárias de carboidrato ficam em torno de 6 a 7 gramas por quilo. Cerca de 50 a 60% de todo o valor calórico da nossa dieta deve ser proveniente de carboidratos. Mas que isso mais ou menos podem gerar doenças como doenças cardiovasculares, câncer, doenças renais, obesidade, enfraquecimento imunológico, podendo causar ainda mais doenças. Então, percebemos que por mais que os carboidratos sejam muito bons e essenciais para a nossa saúde, existe um limite para que não venha a acarretar problemas futuros. É sempre bom recomendar que quem quiser fazer uma alimentação saudável, procure um profissional, não siga dietas extremamente restritas, pois colocará a sua saúde em risco.